para o nosso coração. Amado Deus, querido Pai que está no céu, nós estamos muito felizes pela presença de Deus, pela graça poderosa do Senhor nesta noite, através dos louvores, através das apresentações, dos cânticos, e agora, Senhor, nós vamos para o banquete oficial desta noite, que é a palavra ministrada através do Espírito Santo na vida do teu servo. Jesus, usa-o como sempre tem usado, para a glória de Deus, nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Amém. Meus amados irmãos, receba a paz do Senhor. A paz do Senhor. Podem tomar os vossos assentos, fiquem à vontade. Graças a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem nos concedido, e eu gostaria aqui de meditar com os irmãos no segundo livro de Coríntios, em seu capítulo 12, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você encontra, quero aqui mais uma vez ser grato e dispensar toda a minha alegria em conhecer os irmãos, conhecer esta casa de Deus. E desde a primeira vez que eu pisei os pés aqui, e eu diria que foi um dia não programado, um dia de sexta, e o Espírito Santo me moveu até aqui. E desde aquele dia, falei, eu preciso estar mais com esses irmãos. Vi os irmãos, acompanho o pastor Fábio, mando um abraço, ó Paz, para ele. E aos domingos de manhã também. E muito feliz. Diria que se a missão dos irmãos, dos pastores, for fazer alguém feliz, pode ter certeza que já fez a minha vida desde quando eu entrei aqui. E aproveitando, irmã Sônia, até pastora Sônia, algo engraçado, né? De manhã estávamos aqui. Nós temos o bom Consolador, amém? Amém? Só que nós também temos um bom inquietador das nossas vidas. Porque quando o Espírito Santo pega para inquietar, não tem como fugir. De manhã me fez relembrar a infância, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Não estou falando que eu sou maior, isso, aquilo, não, dos tais eu sou o menor, mas pela misericórdia de Deus eu sou neto de dirigente de círculo de oração, filho de dirigente de círculo de oração, e a gente foi acostumado a estar na igreja, e muitos dos cultos acabavam só tendo mulheres, né? Só as irmãs do círculo de oração, e eu, criança, era o único homenzinho ali, né? E eu brincava com a minha mãe, tanto de recolher oferta, como ficar na porta. E de manhã, aqui no culto matinal, só tinha as irmãs. E eu ali na minha cadeirinha, eu falei, não, eu não sou daqui. Eu vou ficar aqui sentada. Aí eu vi a pastora Sônia indo para a porta, já que não tinha nenhum obreiro na oportunidade dessa manhã. Eu falei, eu vou ficar na minha cadeirinha. Mas quem disse que o Espírito Santo deixa a gente quieto? Levanta do seu lugar, levanta do seu lugar. Levanta do seu lugar. Eu falei, não, ele vai ficar o culto inteiro assim na minha orelha, então deixa eu levantar. Levantei, dei um descanso para a pastora, pode tomar o seu assento e vamos trabalhar. E o culto foi bom, graças a Deus. Amém? Não sou pregador, irmão, a gente apenas sabe falar que Deus é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Segundo livro de Coríntios, capítulo 12, a tradução da minha Bíblia assim diz: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu.
E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Que um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O 10, para finalizarmos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. É bem verdade que quando nós nos deparamos em uma reunião como esta, gostaríamos de sermos diferente, desde o nosso irmão à direita, desde o nosso irmão à esquerda, e muito mais a nós mesmos, porque todos nós gostaríamos de adentrarmos por essas portas numa condição melhor da qual nós entramos. Gostaríamos, muitas vezes, de sair de nossas casas pensando em ir até aquela reunião para só encontrar pessoas perfeitas. Mas a realidade é bem diversa desta, porque nós não estamos nada mais, nada menos do que em uma reunião de pessoas imperfeitas. Eu sou imperfeito, os irmãos são imperfeitos, e certamente amanhã assim continuaremos nessa situação, porque temos nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas inquietudes. Então nós estamos aqui reunidos numa condição delicada, e até mesmo nós brincamos, porque se tudo estivesse bom, haveria imensos outros lugares para estarmos. Quem sabe, nem lembraríamos de que haveria este culto aqui neste local, nessa hora. Então, essa ideia de espinho de Paulo, trazido aqui nesse texto que lemos, essa ideia de espinho, ela me faz pensar, ela me faz pensar em situações da qual nós não provocamos, nos faz pensar em saber que nós temos mãos, nós temos pés, nós temos regiões do corpo, que muitas vezes nós provocamos os espinhos. É muito fácil quando nós estamos na natureza, quando nós nos deparamos com belas flores, com rosas, e queremos tocar, e muitas vezes as rosas têm espinhos que nos machucam. Dói. Só que se você perceber, eu provoquei aquele espinho. Eu coloquei a mão onde não devia. E muitas situações da nossa vida é dessa maneira.
Podemos ter espinhos, só que muitas vezes nós provocamos aquele espinho. Eu coloquei a mão onde não poderia colocar. Eu fui imprudente. Eu desobedeci. Se eu tivesse obedecido, esse espinho não haveria entrado. Se eu tivesse ouvido, o espinho não entrava na minha mão. E como é doloroso um espinho na nossa mão. Como é doloroso não termos o nosso movimento por completo. E nada melhor do que o tempo para curar essa dor. Mas certamente os irmãos vão concordar comigo. Pior do que um espinho na mão, é um espinho em nossos pés. Porque quando nós pisamos em certos ambientes e descalços, aqueles espinhos são doloridos, machucam. Só que novamente, será que aquele espinho não me machucou porque eu não pisei onde não deveria? Eu estava descalço da maneira que não deveria estar. Se eu tivesse obedecido, será que eu teria pisado naquele lugar? É tão doloroso. E às vezes o espinho está num lugar tão escondido que faz a gente mancar. A gente anda calejando, a gente anda mancando. E pior que quando nós temos alguma deficiência no andar, começamos a andar torto, missionária Sônia. Não é só o pé que vai sofrer, os joelhos vão começar a doer, as coxas, a cintura, a coluna, uma coisa vai puxando a outra. O desconforto é tão grande. Em resumo, um espinho é tão pequeno, mas o desconforto é tão grande. E me faz pensar, eu errei, de fato, eu errei. Estou passando por isso porque eu errei, eu falhei. Autoconsciência. Quantos de nós aqui nessa noite podemos estar nessa situação? Que a graça e a sabedoria de Cristo possa ir à sua direção para resolver, porque Deus tudo pode. Mas o Espírito Santo de Deus também me motiva, através dessa palavra, a te falar que Paulo nos ensina que há um outro tipo de espinho. Paulo vem nos dizendo aqui que ele não passou a mão onde não deveria passar. Ele não pisou onde não deveria pisar. Ele não forçou aquele espinho. Simplesmente foi-lhe dado um espinho. Há aqueles espinhos que eu provoco, mas há aqueles espinhos que é me dado. Simplesmente foi-me dado um espinho. Quem é Paulo aqui? Nesse comparativo, quem somos nós em relação a Paulo? Mas ele está aqui dizendo que parecia que estava tudo bem, mas simplesmente foi-lhe dado um espinho. Deus não perguntou se ele queria. Deus não perguntou se ele estava preparado. Deus não perguntou se ele tinha estrutura. Deus não perguntou se ele queria passar por aquilo. Simplesmente lhe foi dado um espinho. Mesmo sendo tão prudente,
Mesmo sendo tão obediente, o espinho entrou. Talvez você possa estar pensando nisso. Onde foi que eu errei para isso acontecer? Não. Você pode ter sido prudente. Você pode ter sido obediente. Não foi porque você errou. Não foi porque você pisou lá. Não foi porque você tocou onde não deveria tocar. Não foi porque você falhou. Mas foi porque Deus te deu esse espinho. Só que essa história e essa realidade de espinho nos faz pensar e aprender tão grande. O amor de Deus é tão grande que através de um espinho ele nos faz aprender muito. Porque muitas vezes este espinho está em lugares que ninguém sabe. O seu melhor amigo não sabe. Aquele colega de trabalho que passa a semana contigo não sabe. Muitas vezes, seu marido, sua esposa que está a noite toda do seu lado não sabe. O seu pastor não sabe. Mas me permita dizer para a sua vida, um espinho não atrapalha o ministério de ninguém. Mesmo com espinho é possível tocar muito bem. Mesmo com espinho é possível cantar muito bem. Mesmo com espinho é possível se vestir muito bem. É possível pregar muito bem. Porque um espinho não atrapalha o ministério de ninguém. Ao contrário, nós podemos aprender muito, porque o espinho nos faz aprender algo de Deus. E quando nós olhamos aqui para o verso de número 7, a primeira lição, para que eu não me exaltasse pelas excelências. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu não me exaltasse. Meus amados, ter de Deus é perigoso. Ter muito de Deus é perigoso. Ter dons de Deus é perigoso. Temos que ter a humildade. Temos que sempre estar debaixo da humildade de Deus. Porque quando nós somos muito usados por Deus, a tendência, irmãos, é a gente começar a olhar de cima para baixo. Quem sabe Paulo aqui já não estava se engrandecendo, já não estava se exaltando. Revelações, ter visões, é muito perigoso. Mas Paulo me diz, para que eu não me exaltasse, louvado seja o nome. E o espinho da palavra de Deus aqui diz para mim, abaixa a sua bola, que você não é melhor do que ninguém. Abaixa a sua crista. O que eu fiz contigo, eu faço com qualquer um. O que eu te dei, eu dou para qualquer um. Da maneira que eu te levantei, eu levanto a qualquer um, porque eu sou o Deus que tudo pode. Quanto mais de Deus, mais eu tenho de ser. Essa é a base de qualquer ministério, humildade. Paulo estava aqui correndo um grande perigo, mas para Deus não perdê-lo, Deus deu um espinho. Meus amados irmãos, Deus me inquietou, não era para vir aqui nesta noite, mas eu não fiquei quieto no final desta tarde, e Ele motivou estar aqui. E Ele diz para a sua vida,
Ele não quer te perder. E para não te perder, Ele te deu esse espinho. Ele te deu esse espinho. Porque muitas vezes nós poderíamos estar em outro lugar, estar em outra forma, mas Ele nos ama e nos quer tão bem. Tem coisas que vai acontecer, e eu profetizo na sua vida que vai acontecer, mas no tempo certo de Deus. Porque se for antes, estraga. Se for fora do tempo, maltrata. Mas Deus prefere nos dar um espinho e nos mostra que nos ama para não nos perder. Você pode chorar, mas Deus não vai te perder. Você pode gritar, mas Deus não vai te perder. Deus te ouve e te diz: eu não perco. A luta pode estar grande, mas eu não te perco. Você pode amanhecer o dia chorando, mas eu não te perco. Você pode antes de dormir gritar, mas eu não te perco. Eu fecho as portas se preciso for, mas eu não te perco. Eu deixo algo acontecer, mas eu não te perco. Porque eu te amo e eu quero você próximo de mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a segunda lição que Paulo nos traz: 3 vezes orei. 3 vezes orei. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Bonello, o que um espinho não nos faz? Não orar, porque Paulo já sabia orar, mas o espinho nos faz orar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo com o espinho, Deus quer ouvir a sua voz. Mesmo doendo, Deus quer ouvir a sua voz. No meio do lavar da louça, Deus quer ouvir a sua voz. No meio do lavar das roupas, Deus quer ouvir a sua voz. No meio do seu trabalho, na frente do computador, no meio das máquinas, no campo, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer te ouvir mais. Ele está te falando que Ele quer te ouvir mais. Deus tem saudade de você. E vem continuando, terceira lição. Consequência das 2 anteriores. Mas Ele me disse: 3 vezes orei, e Ele me disse. Louvado seja o nome do Senhor. O que um espinho nos faz? O que um espinho nos faz para nos amolecer? Muitas vezes nós estamos tão duros. Muitas vezes nós estamos tão com o nariz empinado. Muitas vezes nós estamos tão sem sentimento para com o nosso vizinho da direita, da esquerda, colegas de trabalho, familiares. Nós estamos tão insensíveis que um espinho nos torna mais sensível a ouvir a voz de Deus. Tem gente que não ouve mais a voz de Deus. Tem gente que não tem mais aquele contato com o Pai. Não se preocupa mais em falar e ouvir de Deus. Simplesmente continua andando
e da forma que Deus falou, para não te perder. Ele te prende, Ele te dá um espinho, porque Ele quer te ouvir demais. Humildade, oração nos faz mais ouvir a voz direta de Deus. E como é bom a gente ouvir a voz direta de Deus. Muitas vezes erramos, muitas vezes desprezamos. Nós queremos ouvir a voz do nosso chefe, do nosso patrão, do nosso vizinho, do nosso amigo, mas não queremos ouvir a voz de Deus. Será que algo não está errado desta maneira? Porque Deus é o mesmo, não mudou. Continua operando, continua trabalhando, continua livrando, continua batizando, continua mudando o cenário e continua falando com o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E por fim, olha só, volto às palavras iniciais. Não estamos aqui numa reunião de pessoas perfeitas. Os irmãos não sabem a maneira de que eu entrei por essas portas. Mas certamente, Deus nos faz sair daqui de uma maneira diferente. Deus nos faz reconhecer que uma situação difícil pode estar ocorrendo em nossa vida. Mas saiba que Ele está no controle de tudo. É preciso aprender a não nos exaltarmos. É preciso orarmos mais. É preciso ouvir mais a Deus. E como quarta lição, quem sabe a maior e mais necessária de todas. Louvado, isso dá arrepio só de pensar e falar. Porque o verso de número 9 nos diz: a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. A minha graça te basta. Me desculpe, no meu verso não está dizendo aqui que um carro novo te basta, que uma casa nova te basta, que uma conta bancária gorda te basta, que tudo perfeito ao seu lado te basta. Não, na minha Bíblia e na sua palavra de Deus é uma só: a minha graça te basta. Não ore para viver perfeito, não ore para todas as coisas estarem no lugar. Não ore para que tudo venha a ser conforme a tua vontade. Me permita ser pessimista, porque isso não vai ocorrer. Mas ore, pedindo a graça de Deus para sustentar a sua vida. Peça para que Ele dê graça a ti, porque é com ela que você anda mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Quanto tempo você está carregando essa situação até aqui? E muitos estão até duvidando, muitos já dizem: ela ainda está resistindo, ele ainda está insistindo, ele ainda está prosseguindo. Meus irmãos, eles não sabem o poder da graça de Deus na sua vida. E essa graça está aqui sendo derramada para nos fortificar. Que Ele possa te dar mais da graça dEle a cada minuto, a cada hora, a cada amanhecer. Que o seu dia seja chuvoso, seja em céu aberto, mas que a graça dEle não possa faltar em seu viver. Você pode estar com dores, você pode amanhã, segunda-feira, amanhecer dolorido. Aquela situação, você pode, eu não quero ser pessimista aqui, mas eu não posso pregar utopia, dizer que tudo vai passar no estalar de dedos. Talvez segunda pode amanhecer e a situação possa estar da mesma maneira. Você pode estar com dores, você pode estar chorando, você pode estar cansado,
mas a graça de Deus renova o teu viver a cada dia. E Deus te diz aqui nessa noite, a hora que eu bem entender, a qualquer momento eu posso tirar esse espinho da sua vida, a qualquer momento eu posso mudar esse cenário, a qualquer momento eu posso mudar essa situação, mas e se eu não quiser? E se não for a minha hora? Mas Deus te diz, ainda que eu não te retiro esse espinho, eu te dou graça. Eu te dou da minha imensa, sublime e perfeita graça. Porque é com a minha graça que eu restauro o seu viver. É com a minha graça que eu livro sua vida. É com a minha graça que eu curo o seu viver. É com a minha graça que eu abro porta, que eu restituo. Mas se eu não tirar espinho, a minha graça te basta. E é tão interessante, irmãos. É tão interessante. É maravilhoso. Que a graça nos faz esquecermos até mesmo do espinho. A graça de Deus nos faz esquecer até mesmo das situações difíceis. Quantas vezes, minhas irmãs, a situação está, como se diz por aí, o chicote estralando. Mas no meio ali, na frente da pia, no meio do louvor, no meio do fogão, na frente do fogão, sai um louvor a Deus. De maneira tão suave, um cântico tão perfeito. Melhorou? Não, a dor está no interior. Aquela situação mudou? Não, continua aquilo. O problema familiar foi solucionado? Não, talvez continua da mesma forma. Mas o louvor que sai dos nossos lábios alcança os altos céus. Em questão de minutos, a graça de Deus está brilhando em nosso viver. E o verso de Números 10 aqui nos prova isso. Porque mesmo nas fraquezas, mesmo nas injúrias, mesmo nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, o que o amor de Cristo nos faz? Quando eu estou fraco, então eu sou forte. Essa é a promessa que vocês têm, meus irmãos. Você pode achar que é o fundo do poço. Você pode achar que é o final da linha. Você pode achar que é a última situação. Você pode gritar: dessa vez eu não passo. Dessa vez eu não resisto. Mas o Espírito Santo de Deus te faz lembrar que já fez tantas coisas maravilhosas lá atrás. Eu já te livrei uma vez. Eu já te curei uma vez. Eu já abri a porta de emprego uma vez. Eu já restaurei o seu viver uma vez. Eu já mudei toda aquela situação uma vez. E o que me faz impedir de não agir outra vez na sua vida? Basta você crer na graça de Deus que está sendo derramada no seu viver aqui nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome